E é assim que eu sinto Jesus. Se de repente eu chorar, não vá pensar que a tristeza tomou conta de mim, ou não. É que eu sinto a presença de alguém em meu viver, e eu não consigo me controlar. E é assim que eu sinto Jesus. O seu amor invade o meu ser. Amor assim ninguém tem pra dar. É só nele crer e confiar. Se em outras línguas eu falar, não vá pensar que a loucura tomou conta de mim, ou não. É que eu sinto a presença de alguém em meu viver, e eu não consigo me controlar. E é assim que eu sinto Jesus. O seu amor invade o meu ser. Amor assim ninguém tem pra dar. É só nele crer e confiar. E é assim que eu sinto Jesus. O seu amor invade o meu ser. Amor assim ninguém tem pra dar. É só nele crer e confiar. E é assim que eu sinto Jesus. Amém, amada igreja. Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor. É só cultuando, é só nos entregando que a gente se encontra com Jesus. Mas que nesse momento, amada igreja, aos que nos assistem através do Facebook, aos que vão assistir logo após ser inserido no YouTube, eu saúdo todos os irmãos que estão nos assistindo com a graça e a paz do Senhor. Amém. E que Deus continue visitando vocês, mas que vocês não desistam dessa caminhada, porque o Jesus tem algo grandioso para fazer em nossas vidas. Mas oremos nesse momento, que você reflita o
que passou nessa semana, numa semana que já está começando, e que Deus é o Deus da providência em vossas vidas. Senhor Deus, graças te dou nesse momento, pela tua onisciência, pela tua onipresença em cada um dos irmãos. E saber, Senhor Deus, que tu tem guerreado, Senhor Deus, para nos mantermos ao teu lado. Sabermos, Senhor Deus, que tu trouxeste o teu filho para pregar para nós, para dizer: arrependei-vos, porque é chegado a hora. Que nós, como servos, que nós, como fomos chamados para a tua boa obra, continuamos perseverantes, Senhor Deus, na tua vontade em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amada igreja, eu gostaria que a amada igreja abrisse vossas Bíblias em Mateus 4. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 12. Eu vou estar lendo e gostaria que os irmãos acompanhassem. Mateus 4, a partir do versículo 12. Amém, igreja? Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi habitar em Capernaum, cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simeão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos fareis pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e os chamou. Eles, deixando imediatamente o barco e o seu pai, seguiram-no. E percorriam Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstas entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguiam-no uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, de Judeia, de além do Jordão. Amém, amada igreja? Irmãos, o que vimos hoje, o que temos hoje nessa mensagem, nos fala do reino de Deus. A implantação do reino de Deus vem com uma única mensagem: arrependei-vos. Ou seja, arrependimento é uma mudança de direção, já que todos nós estamos na mesma situação, estado de pecado, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. No momento, nesta situação de pecado, só há uma solução: arrependimento. Por isso, Jesus começa a implantar do reino de Deus com essa mensagem para mudar as pessoas e o mundo. Essa mensagem de arrependimento é um meio de entrar no reino de Deus, pois quando nos arrependemos, recebemos de Jesus Cristo o perdão dos nossos pecados. Por isso que em Mateus 4:17 nos diz: daí por diante passou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Não é à toa, amada igreja, que Jesus começa a pregar para o mundo sobre arrependimento. E essa deve ser a nossa principal mensagem que devemos estar dizendo ao mundo, que eles precisam se arrepender, assim como nós todos os dias. Visto que Jesus não veio
condenar o mundo. Por isso, ele já está condenado. Porém, não está condenando. Porém, Jesus Cristo mostra a única opção para ser súdito do seu reino: arrependimento, porque essa vem continuar sendo a mensagem das igrejas. Arrependimento, arrependei-vos, porque é chegado a hora, amada igreja. Que a gente busque a cada dia nos arrependermos para nos encontrarmos. Assim como Jesus passou pela Galileia, ele tem chamado a gente todos os dias a nos arrependermos e seguirmos Ele, em nome de Jesus. Amada igreja, gostaria de compartilhar com os irmãos a programação semanal da Quinta Igreja Batista. Na terça-feira, nós temos o culto de oração com ministério de oração a partir das 19 horas. Na quarta-feira, culto de oração com a direção da irmã Ana Maria. Na quinta-feira, encontro da MCM a partir das 19 horas. No domingo, a partir das 9 da manhã, EBD. Amada igreja, e no domingo à noite, às 19 horas, culto de adoração. O nosso pastor é o preleitor. E também avisar, celebração da ceia no próximo domingo. Amada igreja, nesse mês de julho também, é um mês de missões estaduais, que a gente possa estar orando por esta causa, né? As assembleias das convenções estaduais já começaram a partir do dia 7, por até o dia 10, e tem como temas juntos em 2021. Então, que a gente possa estar buscando trabalhar por missões estaduais. Nesse momento de confraternização, meus irmãos, se sintam-se abraçados, os irmãos que estão aqui na igreja, os irmãos que estão em casa, mas que a gente possa, todos os dias, buscar a face do Senhor aos pés da cruz. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração. Ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e
aos pés da cruz. Amada igreja, a gente sempre louva isso aqui. Eu sempre gosto de fazer a pergunta, porque essa mudança é diária. Jesus tem mudado as nossas vidas? Que Ele continue mudando as nossas vidas. A igreja pode se levantar. Na palma da mão, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Jesus mudou a minha vida. Jesus hoje vive em mim. Jesus mudou a minha vida. Jesus hoje vive em mim. Por isso eu canto louco. Canto louvo ao Senhor. Pensei. Por isso eu canto louvo. Canto louvo. Canto louvo ao Senhor. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Jesus mudou a minha vida. Jesus hoje vive em mim. Jesus mudou a minha vida. Jesus hoje vive em mim. Por isso eu canto louvo. Canto louvo. Canto louvo ao Senhor. Por isso eu canto louvo. Canto louvo. Canto louvo ao Senhor. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. A igreja, foi na cruz que um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Amém, amada igreja, amém. Que de fato, Jesus continue mudando as nossas vidas, apesar das batalhas, apesar das dificuldades e das armadilhas do inimigo, mas que o Senhor, com o seu poder, continue mudando as nossas vidas. Amada igreja, nesse momento de dízimos e ofertas, que Deus possa nos estar dando forças em meias às dificuldades, em meias às caminhadas, mas para que a gente oferte a nossa vontade. Deus quer uma verdadeira entrega de nós como igreja. Nós lemos que no 17 de Mateus 4,
que nos diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, que a gente possa estar nos moldando, nos realmente entregando a Deus. E para entregarmos, nós temos que nos renovarmos em espírito e em verdade. E eu creio que a igreja conhece muito essa canção. Renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Oh, necessita mais de ti, necessita mais de ti. Oh, necessita mais de ti, necessita mais de ti. Que nós possamos, irmãos, a cada dia necessitar da presença do Senhor, nos moldando em espírito e em verdade. Gostaria que o irmão Bob estivesse orando nesse momento pelos dízimos e ofertas, e pela palavra que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Oremos. Deus, em nome de Jesus, queremos te louvar e te agradecer, ó Deus, por esse momento que estamos diante da tua presença, como igreja, Senhor Deus, como os irmãos aqui presentes, e também os que estão em casa, Senhor meu Pai. Em nome de Jesus eu te peço, desse momento, meu Pai, que tu venha abençoar, desde já cada coração, Deus, cada vida. E desde já, meu Deus, colocamos diante de ti as ofertas e dízimos que foi levantado nesta noite, ó Deus. Que tu possa continuar abençoando a tua igreja, meu Deus, espalhada por toda a face da terra, Deus. Que até o mais tardar, ó Deus, a tua vinda, Senhor meu Deus, o teu retorno para buscar a tua igreja, Senhor meu Deus, que todos nós estejamos preparados, ó Deus, e prontos para te seguir e te servir até essa chamada, Pai. Em nome de Jesus, continua abençoando cada coração aqui presente e também os que estão em seus lares, Pai. Em nome de Jesus que eu te suplico, te agradeço por tudo. Continua nos abençoando desde já e receba toda a adoração prestada a ti neste lugar, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão Bob. Graça e paz, irmãos. Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. E também os que estão em casa, né? Tem uns que estão impossibilitados de vir para a igreja. E também aqueles que possivelmente também poderão participar e, junto conosco, tá participando desse momento de louvor e adoração ao Senhor. E
por incrível que pareça, a palavra que eu tenho ministrar hoje, apesar de que eu sempre digo isso, que eu não tenho muito prática de homilética, mas que Deus possa assim fazer uso de mim, né? Como o apóstolo falou, envia-me a mim, eu também posso dizer nesse momento, envia-me a mim. Porque se a palavra for só para os outros, não serve, né? Tem que ser, envia-me a mim. E essa palavra, então, será boa e agradável a nós e trará realmente efeito em nossas vidas. E, por incrível que pareça, o texto que eu trouxe nessa noite não foi combinação nenhuma, mas também fala sobre o barco, sobre a questão de estarmos na presença de Deus, buscando sempre ao Senhor. Como o irmão Paulo César já trouxe essa palavra, nós vamos só acrescentar um pouco, que não é no mesmo texto, mas que também fala a respeito disso, né, de comunhão e de quem é a igreja, quem é Jesus para nós. Então nós vamos participar dessa leitura bíblica, que está em Mateus 14, Mateus capítulo 14, e é uma passagem bíblica que fala sobre o tema que diz assim: Jesus anda por cima do mar. Em outras palavras, Jesus anda sobre as águas, né? Mas que nós vamos ler e participar desse momento, do versículo 22 até o versículo 36 de Mateus 14. Antes de participarmos, eu queria pedir a Lucivaldo que pudesse orar, fazer uma oração nesse momento. Amém. Irmãos, nós vamos participar um pouco desse texto para que nós meditarmos e principalmente que Deus fala no meu coração, que eu gosto muito dessa palavra. E há poucos dias o irmão Douglas pregou sobre esse texto, né? Mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, né? Ela é viva. Então, não é um livro qualquer, não é uma mensagem qualquer de alguém ler e o outro ler e entender a mesma coisa. A Bíblia, ela tem os seus efeitos sobre isso, na questão de interpretação e também de entender através do Espírito Santo. Amém? Nós vamos ler que ele diz assim, começa dizendo assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando lá, à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma. Gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhes Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas, para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo,
e começando a ir para o fundo do mar, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se dele os que estavam no barco, e andaram-no e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para a outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o reconheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor, e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla de seu vestido. E todos os que tocavam ficavam sãos. Amém, irmãos? É uma palavra muito maravilhosa, grandiosa mesmo, cheia de simbologia de Cristo, da igreja de Cristo Jesus. E algumas coisas eu pude marcar dos ensinamentos de Cristo para nós. Primeiro eu vou observar algumas coisas que alguns personagens desse texto bíblico, dessa parte desse texto bíblico. Primeiro personagem, Jesus. O principal personagem, Jesus. Ele é o personagem principal. Segundo personagem, Pedro. E o terceiro personagem, o barco. Que esse barco significa, podemos dizer, a igreja. Que ali estava se representando os discípulos, a igreja, os irmãos, né? Quem era Jesus? Jesus, o Messias, o pregador que anunciava a si mesmo como sendo o caminho, a verdade e a vida. Só Jesus teve essa autoridade de anunciar a si mesmo. Nós anunciamos Ele como a única chance de salvação. Fuja das pessoas que dizem ter a solução para a sua vida. Porque essa proeza pertence a Jesus. Amém? Podemos acreditar, irmãos, que nós muitas vezes a gente tem visto pessoas se levantarem e com autoridade ou anunciando caminhos, né? Ou se colocando como algo que possa resolver o problema da humanidade, ou de um ser humano, de alguém que está carente, que está precisando, né? Mas só Jesus, o que me chama a atenção, que só Jesus teve essa autoridade de vir. Ele é o Messias, que há tempos era anunciado, que viria. Depois ele se revela, vai ao povo e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Todos precisariam ser agora cristãos. Precisariam fazer parte da igreja de quem? De Cristo. Jesus também se revela ali como um homem de oração, né? E de muito poder, né? Essa palavra revela que Jesus tinha, além dele ser o Messias, chamado o Messias escolhido por Deus, que veio aqui para nos salvar, mas que ele era de oração. É incrível, irmão, o quanto Jesus faz, porque Jesus ali, ele tinha acabado de fazer o quê? Anunciado a uma multidão. Ele tinha pregado a uma multidão. E Jesus não saiu em colônia de férias. Ele não pediu férias. Ele não pediu um tempo. O tempo de Jesus foi de chegar-se ao Pai, foi de orar. Não é incrível isso? Depois de pregar uma multidão, achar que ele estava cansado, não, eu vou dormir um pouco, e vocês vão seguindo no mar. Quando eu descansar um pouco, eu vou ter com vocês, né? Jesus não disse isso, e Jesus foi diretamente para o quê? Orar, buscar a Deus, se fortificar mais ainda a comunhão com Deus, com o Pai, né? Muito incrível, isso aí me chamou muito a atenção nessa questão de Jesus como um homem pregador de si mesmo,
que ele é o caminho, ele anunciou isso. E de oração, comunhão com Deus, né? E ele ser a personagem, o personagem principal da igreja, que não há igreja cristã sem Cristo, né? Não há cristão sem Cristo. Se você não quer seguir a Cristo, não quer servir a Cristo, então você não é cristão. Você não faz parte da igreja de Cristo, né? Personagem 2, Pedro. A gente já observa Pedro, irmãos, porque a gente sabe que a história de Pedro tem muitos detalhes na história em várias histórias dos pregadores da palavra de Deus, que fala sobre Pedro, né? E Pedro era imediatista e impulsivo, né? Pedro era um personagem imediatista e impulsivo, aquele que age de imediato, né? Temos até uns exemplos, né? Tem um exemplo que quando Jesus estava no momento para ser preso, ele já estava sabendo que ia ser preso, que ia ser detido, né? Então os soldados da época se aproximaram e mandaram ele se identificar. E quando ele disse, sou eu, aí o soldado dá voz de prisão a ele, e Pedro, imediatista como era, impulsivo como era, pegou, você não vai levar, ele pegou e cortou a orelha do soldado. Pegou a espada, decepou a orelha do soldado, né? Aí Jesus usou aquele momento para dizer, Pedro, calma Pedro, não é assim, dessa forma, não é por violência, não é? Aí ele usou o texto da palavra de Deus que diz assim, não sabe que está escrito a respeito disso, quem com ferro fere, com ferro será ferido, ou seja, alguém tinha que decepar ali a orelha de Pedro. E esse momento ali, Jesus usou para que a primeira cirurgia plástica, imediata, rápida e fantástica, né? Que todo mundo ficou impressionado por Jesus ter colocado a orelha do homem do lugar, que todo mundo olhou, já estava no lugar, e Pedro tinha arrancado fora, né? Ele era impulsivo e imediatista. Pedro tinha fé? Tinha sim, né? Pedro tinha fé. Jesus disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? Jesus fez essa pergunta a ele. Mas Jesus não disse a ele que ele não tinha fé. Ele disse, homem de pouca fé, né? Homem de pouca fé. Ou seja, ele não disse de fé nenhuma. Ele disse, homem de pouca fé. Pedro, como muitos de nós, Pedro é como muitos de nós, mas temos ainda de ser trabalhados, né? Como muitos de nós, né? Como Pedro também, tem que ser trabalhados, porque viemos como, eu falei hoje de manhã com o irmão, a gente estava ali conversando sobre o Evangelho, e eu citei o exemplo do diamante, aquela pedra preciosa que se encontra, mas o valor do diamante vai sobre a sua lapidação, sobre o seu trabalhar, né? Sua qualidade é não só na pedra bruta, mas é no trabalho do artista, de trabalhar aquela pedra, né? Então nós, quando entramos para o Evangelho, quando nos entregamos a Jesus, para a igreja de Deus, de Cristo, nós viemos com toda a mercadoria, com todos os conceitos, todos os costumes que vêm de lá. E aos poucos a gente vai se debatendo com a palavra vai nos moldando, a palavra vai nos mostrando. O Espírito Santo tem essa função de nos moldar. Nisso aí é só a gente mesmo que se policia. Só a gente mesmo que tem essa autoridade para olhar para nós e dizer, eu não quero mais isso para a minha vida. Ou seja, lapidação, né? Como Pedro, né? Pedro era um homem impulsivo. Ele tinha fé? Tinha. Pouca, mas tinha, né? Mas Pedro, quando Pedro pensava, quando Pedro mais pensava ser homem de fé, a ponto de pedir para descer do barco, Jesus disse a ele, né?
Jesus disse a ele, quando ele pediu para que descesse do barco, ele prova que tem fé. Ele até pediu, né, para Jesus: és tu, Senhor? Ele disse: é. Ele disse: então, deixa que eu vá contigo até o barco. Jesus disse: então vem. Quando Pedro desce do barco, irmãos, ali ele automaticamente ele mostra no seu proceder que ele estava demonstrando até ser mais que os outros, afoito. E Jesus nos revela, irmão, nessa palavra, que como Pedro e como nós, ou algum de nós, que nós não podemos apontar, não precisamos ter fé além do que os outros tinham. Não precisamos ser afoitos, né, a ponto de querer copiar Jesus até em tudo. Ah, você está andando sobre as águas, eu vou descer também, eu quero descer também. Não precisamos ter esse texto bíblico que eu estou trazendo nessa noite. Eu tive o desejo de trazer, irmãos, por conta de uma mensagem foi cantada semana passada, o irmão Paulo cantou, sobre pensar ser forte, né? A música era essa: pensar ser forte foi um erro meu. Apoiar-me em minhas próprias forças desejei eu, né? Tendo andado embasado em elogios e aplausos, vaidade, ilusão de quem é adulto, mas ainda não cresceu. Pedro era um adulto? Era. Pedro era aquela pessoa que estava diante de Cristo, estava diante da igreja, mas ele precisava ser lapidado. Precisava ter um amadurecimento. E Jesus deixou que ele descesse do barco, para mostrar para ele que ele não precisaria ser cópia de Jesus. Ele precisaria ter fé, como os outros tinham fé, né? E o texto revela, irmãos, nessa noite, que aqueles que estavam lá não foram criticados de sua fé. Eles estavam lá. Aquele texto, o texto bíblico revela que eles tiveram toda a paciência de esperar e ver. Tiveram medo. Todos eles tiveram medo, como Pedro teve medo também do fantasma, do dito fantasma que vinha sobre o mar. Mas nessa questão da simbologia que eu falo sobre a igreja, irmãos, aqueles irmãos, a maioria que estava ali, representa o barco, ou seja, a igreja. A igreja é o que se chama igreja? Igreja é o coletivo de pessoas, é coletividade de pessoas, é grupo de pessoas, né? Eu me lembro, irmão, quando eu tive um patrão que quando nós estávamos lá, 3, 4 conversando num canto, ele disse: ei, quem é o pastor de vocês aí, nessa igrejinha de vocês aí? Por quê? Porque igreja é grupo de pessoas, né? Mas não é um grupo de pessoas comuns, irmão. A igreja de Cristo, a igreja santa, a igreja de Cristo não é um grupo de pessoas comuns, né? De colegas, de conhecidos, de pessoas que se juntam. Não é só essa questão, né? A igreja de Cristo é formada de cristãos, já falei isso. A reunião dos santos. Jesus disse: quem for santo, santifique-se mais. Mas quem for sujo, suje-se mais. Isso na igreja? Não. Ele diz: quem for santo, que santifique-se mais. Ou seja, irmão, dá exemplo de que nós precisamos a cada dia mais estar buscando a santidade. Copiar ele na santidade, né? Quem for sujo, suje-se mais. Vá para lá, se junte para lá com quem vocês quiserem no mundo. Mas ele diz: quem for santo, santifique-se mais. Então, precisamos estar, né? O que nós anunciamos como igreja não é a igreja batista, ou a igreja de irmão fulano, ou a igreja de irmão Beltrano, doutrina essa ou doutrina aquela. A verdadeira igreja
É você, eu e Cristo. Isso simboliza a igreja, irmãos. Coletivo de pessoas buscando a Cristo, buscando a adoração a Cristo, a comunhão com Cristo. Isso se chama igreja de Cristo. A igreja, como sabe a palavra diz, a igreja invisível, né, irmãos? Porque a palavra de Deus diz que Jesus dizendo, até quando ele estava certa vez na beira do poço, naquele momento, que aquela jovem perguntou, aonde devia adorar? Se era lá no templo, em Jerusalém, ou nos altos montes, onde devia adorar? Jesus disse, haverá o tempo, e o tempo em que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade, e o Pai o achará. Ou seja, irmãos, nós precisamos fazer parte dessa igreja, a igreja de Cristo, essa igreja que é Ele quem acha os verdadeiros adoradores, né? Não é só você fazer parte de uma agremiação, não é só você fazer parte. A igreja com Cristo representa calmaria, poder, comunhão, amizade, amor e segurança. Amém? A igreja de Cristo é isso, irmãos. Ela representa isso. E tem isso na igreja de Cristo. Calmaria, poder, comunhão, amizade, amor e segurança. Nós podemos ver quando Jesus voltou para o barco, o que aconteceu? Que ele se juntou à igreja. Quando Jesus se juntou à igreja, o que aconteceu? O mar se acalmou. E eles adoraram a Jesus. É isso que é a igreja. Pedro, que era sempre o que queria ser centro, aqui a minha folha, ela fugiu um pouco. Pedro, que era sempre, que queria ser o centro das atenções, ele pensava ter mais fé que os outros, mas não tinha. Ele não tinha mais fé que os outros, né? Irmãos, longe de Cristo surgem as tempestades nas nossas vidas, o pavor e o medo. Tudo isso eu pude ver nesse texto bíblico. Longe de Cristo, né? Nós podemos ver que foi por pouco tempo que os discípulos estiveram longe de Cristo, não foi? E foi amando de Cristo que eles fizeram aquela viagem. Vai, pega o barco, enquanto eu vou dispersar a multidão, vocês façam essa passagem, vão lá para o outro lado, né? E, por incrível que pareça, por um período tão pequeno que eles estiveram longe de Cristo, eles puderam se amedrontar, né? E o próprio Cristo, a pessoa de Cristo, vindo sobre as águas, trouxe a eles o medo. Eu digo para você e para mim também nessa noite, irmãos, que não tenha medo, que o plano de Deus é muito maior para nós. Alguns de nós podemos até sucumbir, podemos chegar a ser atingidos por as consequências dessa grande tempestade que está no mundo, né? Alguns de nós, como nós temos visto, tem pessoas, tem parentes nossos, tem amigos nossos que têm se perdido. Mas o que eu quero dizer nessa noite, irmãos, e o que Deus fala aos nossos corações, principalmente ao meu, é que o plano que Cristo veio é um plano muito maior. Ele não veio anunciar essa salvação imediata apenas de salvar as pessoas para as pessoas não morrerem. Porque a palavra de Deus diz que está destinada a todos nós passar pela essa primeira morte. E depois dessa primeira morte, aí segue o juízo, né? Então, o plano de Deus é bem maior, que é um plano de salvação para toda a eternidade. E para termos realmente a comunhão
eterna com Deus, né? Que Deus possa assim nos abençoar para que nós possamos continuar buscando essa coletividade, irmãos. Porque é tão prazeroso, irmãos. A irmã Jaqueline, fazia tempo que eu tinha visto, o irmão Santo sempre vem, né? Os irmãos, quando a gente vê a face dos irmãos, que a gente passa muito tempo sem se ver, a gente trabalha, uns trabalham, outros não podem sair de casa por conta de enfermidades. Mas é tão prazeroso quando a gente vê a face dos irmãos aqui presente. E também aqueles que estão em casa fazem falta para nós. Isso aí significa comunhão. A gente, quando se afasta um pouco, a gente sente a falta das pessoas. E é justamente o que eu peço aos irmãos. Vamos entrar nesse barco. Não despreze esse barco, não. Que esse barco é o barco da salvação. O barco chamado a igreja. E Jesus vai chamar a igreja. Ele vai vir buscar a igreja. E nós não podemos deixar de seguir, de servir. Porque há o perigo se a gente sair dessa igreja e nos perder. Amém? Que Deus possa assim nos fazer compreender a porção da sua palavra. Que nós eu vou pedir a Paulo, nós vamos cantar novamente. Amém. Palavra muito maravilhosa, né, sobre Pedro. Para acrescentar, a Bíblia diz que Pedro era conhecido como os Zelotes, né, que era um partido político que planejava lutar armado contra o governo de Roma, né, e ele era muito bruto mesmo. E quando Pedro começou a seguir a Jesus, também não foi do dia para a noite que ele começou a obedecer, né, depois de um ano, depois que ele viu o milagre de Jesus. Mas Pedro obedeceu, né, que é importante. Só 2 homens na terra que andaram sobre as águas como se estivessem andando em terra firme. Foi Pedro e Jesus. Outro não existe. Então a gente só precisa o quê? Obedecer a Jesus. Hoje eu vi uma palavra de uma pessoa que me chamou a atenção, que disse: sabia que o diabo obedece mais do que nós? Porque quando existem muitas ordenanças de Jesus, né? Faça-se isso, vai, sai. Um certo momento que ele estava expulsando o demônio e ele disse: vai e não voltes mais. Então eu acredito que o demônio não ousou em voltar para aquela vida, mas nós temos a tendência de desobedecer o que Jesus manda, né? Mas a gente vai pecar até o último dia, mas que esse pecado não seja voluntário, não seja com intenção. Amém? Pensar ser forte foi um erro meu. Apoiar-me em minhas próprias forças desejei eu, embasado em elogios, aplausos, qualidades, ilusão de quem é adulto, mas ainda não cresceu. Se eu me visse como pó que sou, fácil seria. O mestre juntaria sua saliva e o milagre então de milhares que o veriam através de mim se realizaria. Mas penso ser rocha e o fim sou tropeço. Pedro também pensava assim. Pedro, Petrus, pedra, puro engano. Pedro apenas pó. Pedro também pensava assim. Pedro, Petrus, pedra, puro engano. Pedro apenas pó. Mas Deus que é tudo, maior que todos, e no deserto a rocha firme fez fender. Assim fará com esta falsa rocha, vida
e rios de água viva dela possam correr. E a voz do mestre quebra o som das ondas. Pedro, tu me amas, se te amo, tu sabes muito bem. E a voz do mestre quebra o som das ondas. Pedro, tu me amas, se te amo, tu sabes muito bem. Apacenta, povo meu, apacenta, povo meu. Povo meu. Oremos, Senhor, meu Deus e Pai. Quero te dar graça, Deus, por estar aqui nessa igreja, Pai, junto com o teu povo, Deus, louvando, engrandecendo o teu santo nome, Senhor. Que tu venha, Senhor, renovar cada dia nossas forças, as nossas vidas, Deus, para servir-te, Senhor, fazer a tua vontade, Pai. Assim como tu mereces, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos ensina a te amar, nos amar, Pai, com teu amor, Pai, não com o nosso. Porque os teus planos, Senhor, são maravilhosos para cada vida. Senhor, eu quero te agradecer pela vida do pastor Paulino, Senhor, que tem conduzido essa igreja, Pai, tem apacentado o teu povo, Deus. Que o teu trabalho venha crescer a cada dia, Senhor, despertar pessoas a fazer a tua vontade, fazer a tua obra com amor e muita alegria no coração. Te peço que nos leve em paz para os nossos lares e desde já, Senhor, te agradeço por tudo que tem feito em nossas vidas. Amém.